Olá, queridos e querida, boa noite. Final de semana terminando, né? Amanhã já começa uma nova semana, né? Mas sempre na presença do Criador, não é mesmo? Vamos então dar início ao nosso estudo do livro de Salmos, né? O nosso entendimento. Vamos procurar entender o que cada salmo diz, não é mesmo? Qual a mensagem que quer passar para a gente. E antes de eu continuar falando, né, nós vamos então, você que está chegando novo aí, não esqueça de apertar no sininho, tá? Não, primeiro aperta na palavrinha escrever. Depois então você aperta no sininho na palavrinha toda, já estará escrito e escrita, tá bom? Depois, quando você terminar isso aí, você vai ver que tem uma mãozinha do lado assim, deixa eu botar aqui. Tem uma mãozinha, você vai, clica nessa mãozinha, tá bom? Clica nela, para mostrar para o nosso canal que você está presente e que você está gostando do que você está vendo e ouvindo aqui, tá bom? E quando a gente terminar esse estudo, esse entendimento do livro, então você vai compartilhar, sabe? Não esqueça de compartilhar. É importante o compartilhamento e esse like que você dá aqui, tá bom? Sempre nós devemos compartilhar uma palavra amiga com alguém. Nunca esquecer que é importante levar sempre uma palavra amiga para alguém que está precisando buscar mais, entender mais o que Deus quer nas nossas vidas, não é mesmo? Então preste bem atenção nisso, tá certo? Preste bem atenção. Eu vou ler então, aqui nós paramos ontem no Salmo de número 29, né? Que foi um salmo razoável, né? Foi até o versículo 11. Hoje nós vamos para o Salmo de número 30. Esse salmo é um louvor, né? É uma oração e louvor ao mesmo tempo que Davi fez para a casa de Deus, porque é para Deus, né? Ele levou até a casa de Deus para o músico mor. Então, Davi fez esse salmo em dedicação, dedicando, né, para Deus, né, para que Deus soubesse o quanto ele era grato por tudo que Deus estava fazendo na vida dele, não é mesmo? Então, eu vou dar início aqui, vou ler aqui o Salmo, começa no versículo 1, que diz assim, Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço à cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor. Sê o meu auxílio. Tomaste o meu pranto em folguedo, desataste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que a minha glória a ti cante louvores e não se cale. Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Olha que salmo de gratidão, que coisa mais linda, né? Então, Davi, ele reconhece que o motivo das suas lutas, né, era a acomodação e a autoconfiança diante da sua estabilidade. Ele achava que não precisava de mais nada, né? Seu bem-estar gerou um pensamento carnal de segurança e independência.
Aí, independência de Deus, né? Aqui no caso está dizendo. E assim ele perdeu sua verdadeira riqueza e proteção. Sem essa proteção, ele pôde ver o quanto era frágil e vulnerável, e o quanto necessitava de amparo e força. Não há problema em ser próspero, bem-sucedido e feliz. A questão é a autoconfiança, não, a autossuficiência, que faz a pessoa não reconhecer que a força de todo ser humano vem do alto. Quando a arrogância cresce dentro de alguém, sua queda se torna iminente. Tu és a minha rocha. Quando fala tu és a minha rocha, está dizendo que aqueles que estão aflitos encontrarão nas escrituras apoio para clamar por socorro, por justiça e por livramento. A fé no Altíssimo e a fidelidade do seu caráter nos dão a convicção de que seremos ouvidos e protegidos por Ele. Deus é a rocha que fundamenta o sustento e sustenta a nossa vida. Por isso, quem nele se apoia não precisa temer a nada. Então, esse salmo, é um salmo de louvor e de oração ao mesmo tempo. Davi está orando e ao mesmo tempo ele está louvando em agradecimento. Esse salmo é um salmo de agradecimento. Esse salmo fala sobre libertação e sobre salvação, sobre livramento, né? Porque naquela época ele sofreu muitos ataques, né? O povo israelita, né? Ali com ele, né? E ele lutando em prol daquele povo, né? Ajudando, né? Então Davi ele exortava as pessoas, né? Fazer com que as pessoas soubessem quão grande era Deus na vida dele, né? Então ele fazia com que as pessoas orassem e cantassem louvores em adoração a Deus, né? Porque Davi, desde muito quando era menino ainda, vocês lembram que eu já falei, ele já tinha a proteção do Altíssimo, ele já tinha a proteção de Deus. Muito antes dele ser consagrado a rei, Deus já andava direto com ele, nunca deixou Davi, Deus. Então esse salmo mostra a gratidão de Davi quando diz que no seu louvor está a vida. Porque quando ele começa a louvar a Deus, ele se fortalece, né? Porque Deus está ouvindo os louvores dele, está sentindo a sinceridade, o amor de Davi por ele, você entende? Então, quando nós estamos louvando, nós estamos, ao mesmo tempo que estamos orando, nós estamos agradecendo a Deus, né? Agradecendo a Deus pelo muito que Ele tem feito nas nossas vidas. Então, o louvor é um ato de mostrar para Deus que Deus te dá vida, né? Te fortalece. Então, porque assim, nós sabemos que o socorro vem de Deus. Estamos cientes sempre que o socorro vem de Deus. Então, quando nós o buscamos, quando nós começamos a cantar louvores para Ele, assim como Davi fazia, Davi cantava direto para o Senhor, né? Ele fazia instrumentos e cantava e dançava, né? E pulava, e sempre que ele tinha vitórias, né? Porque Deus o fortalecia e dava a ele muitas vitórias. Então, Davi sabia que a sua segurança estava em Deus. Né? Ele sabia que somente nele ele reconhecia o motivo de todas as vitórias dele, né? Mesmo nas lutas ele reconhecia o motivo da sua prosperidade, que ele sempre prosperava.
mas ele estava sempre fervoroso na fé, né? Ele estava sempre fervoroso, sempre buscando em Deus, mesmo em meio a muitos prantos dele, muitos choros, né? Muitos prantos quer dizer muitos choros dele, mesmo em meio a muitos prantos, ele estava ali sempre pronto, buscando no Senhor. E aí Deus se levantava para ele e fortalecia ele para que ele pudesse continuar, né? Batalhar contra os inimigos que que cercavam eles ali, né? Então, era nesses momentos, né, de muita tribulação, de muita perseguição, que Davi clamava muito ao Senhor e cantava para o Senhor. E assim nós também devemos fazer. Assim como diz aqui que o salmista, cadê? Diz que o salmista relacionou a voz majestosa e poderosa do Altíssimo. Então, o salmista, ele escreveu também, porque ele buscava, escreveu não, ele cantava também os louvores para Deus, porque ele também nos momentos de aflição, ele também buscava o Senhor, assim como Davi, assim como conta o salmista, né? Conta aqui na nossa Bíblia. Então Deus, ele responde quando nós o chamamos. Ele responde na hora que a gente está passando uma doença, né? Ele responde, vamos colocar diferente. Ele responde na cura, ele responde nos livramentos, ele responde na libertação, né? Ele responde em tudo para a gente, né? Nas provisões para o nosso alimento, né? E todas as outras coisas. Então Deus, ele sempre trazia libertação para Davi, assim como ele traz muitas coisas para a gente, né? Libertação, cura, livramentos, né? Justiça, ele faz justiça aos seus filhos queridos, aqueles que o amam verdadeiramente. Então, nós precisamos nos revestir, né? Revestir do poder do Senhor, nos encher da graça dele, né? Ele precisa, você precisa deixar que ele entre dentro do seu ser e te revista, sabe? Te encha da graça, do amor, da pureza, da força, da clareza que ele transborda, né, para cada um de nós. E nós aí transbordamos para outras pessoas, porque nós temos ali o Altíssimo conosco, nós temos a certeza de que Deus é conosco, assim como Davi tinha, né? Então Deus revestia Davi em todas as áreas, ele prosperava Davi, né? Assim como ele faz com a gente, ele pode nos revestir na nossa área sentimental, né? Emocional, ele nos reveste nas nossas coisas financeiras, espiritual, familiar e tudo mais. Ele sempre faz pela gente. Então nós temos que ser sempre grato, muito grato a ele, porque Deus, ele sempre nos ajuda, ele sempre ajuda os seus filhos temente a ele. Você entende? Então, ele está sempre em prol das nossas coisas cotidianas, né? Nossas coisas que nós temos todos os dias para resolver, resolve uma coisa, resolve outra, acontece uma coisa, acontece outra, e nós estamos assim sempre com coisas para resolver. E só quem nos dá essa força, quem nos fortalece, quem nos enche de coragem e de ânimo, é Deus. Então nós devemos ser gratos, né? Cantar louvores em gratidão a Ele, porque o louvor em adoração mexe no agir de Deus e aí Deus age nas nossas vidas. Você entende? Deus age fortemente nas nossas vidas. Por isso nós devemos adorá-lo, todo momento que você puder, você sentir esse desejo no seu coração.
tá certo? Então, esse Salmo de número 30 fala sobre isso. Amanhã eu venho falando de novo sobre a confiança em Deus, né? Porque esse Salmo de número 31 fala sobre a confiança em Deus, que diz assim, é um salmo bem longo, né? É um salmo bem longo, mas também nos dá muita explicação, fala sobre autoconfiança, fala sobre o verdadeiro e soberano Deus, né? Então fala que o Senhor Jesus também usou da vida terrena. Ele se fez homem para passar por tudo que nós passamos aqui e ele sentiu na pele, vamos dizer assim, o que a humanidade passa, você entende? Então, foi quando houve que ele acabou, depois o pai entregando, falando que ele teria que ir para a cruz, né, para o Calvário, né? Então, depois de muitas coisas como homem que ele passou, ele viu o quanto é o sofrimento do homem, o quanto o homem é errante, o quanto o homem precisa dele. Você entende? Quanto a humanidade precisa dele. Então, gente, amanhã eu venho falar sobre esse salmo, que é o salmo de Davi também para o músico mor, que diz: em ti, Senhor, confio, nunca me deixe confundido e livra-me por tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos e livra-me depressa. Se a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. É um salmo que fala também de firmeza, de confiança, de salvação, que fala de amor, de uma caminhada junto ao Criador, uma caminhada junto a Deus, onde há alegria, né? E há muito regozijo devido aos benefícios que Deus deixou na época para Davi. Então, esse salmo vem falando muita coisa bacana e amanhã nós vamos dar continuidade a esse assunto, tá bom? Que Deus abençoe vocês grandemente. Olha, estamos chegando próximo das eleições. Raciocine, pense bem, estude o melhor candidato, não vote por votar. Você entende? Não faça um voto aleatório de qualquer maneira, achando que eu vou votar em fulano porque fulano é assim, assim, assado. Não. Pense, raciocine, busque conhecer melhor a história antes de votar. Você entende? Eu creio que continuará aquele determinado por Deus, aquele que Deus determinou. Então vote, mas vote certo. Cuidado para que a nossa nação não venha sofrer consequências devido a votações erradas, tá certo? Então, olha, vamos pensar, vamos raciocinar, vamos estudar bem os candidatos, né? E vamos então fazer aquilo que Deus determina, né, fortemente, tá bom? Não se esqueçam que essa nação, a nossa nação, o Brasil, a nossa nação é de Deus. Ele cuida desse país como nunca. Ele ama os seus filhos brasileiros, que são muitos tementes a Ele, que buscam muito por Ele e que têm a certeza da grandeza dEle na vida, nas nossas vidas, né? Nós temos certeza da grandeza do Senhor. Quão grande é o Senhor nas nossas vidas, não é mesmo? Então, pensem bem para não fazer errado e mais tarde a nossa nação não venha sofrer consequências e a gente também não venha sofrer por não ter pensado como deveríamos ter pensado, né? Porque o que causa problemas é a falta de conhecimento. Você entende? Às vezes nós somos ignorantes. Não é ignorante de ser uma pessoa ignorante, que não é boa, essas coisas não. Ignorante por falta de conhecimento. Porque a gente não tem conhecimento, a gente não lê muito, a gente tem preguiça de ler, tem preguiça de buscar, tem preguiça de saber. Então, nós precisamos buscar saber a verdade, né? Para que a gente não venha sofrer,
né? Quando, se o nosso país quebrar, só o Senhor poderá nos salvar diante de tanta atrocidade. Então, gente, em nome do Senhor Jesus, votem com consciência, tá certo? Um grande beijo para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Vamos amanhã dar continuidade ao livro de Salmos. Nós vamos falar sobre a confiança em Deus, esse Deus maravilhoso que tudo faz pela gente, tá certo? Boa noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer, certo? Um beijo para vocês e até amanhã. Não esqueçam de fazer as orações, tá certo? Orem manhã, tarde, noite, sempre que sair para o trabalho, quando retornar, agradece a Deus e vamos levando sempre o Senhor junto com a gente, porque na presença dele tudo é possível ao que crê, tá certo? Tchau!